Então a gente segue agora falando sobre a paralisação dos rodoviários, né, que não terminou, isso que eu estava falando agora. Isso porque os trabalhadores da empresa Marechal, eles disseram o seguinte, que não vão voltar porque estão com salário em atraso e também pagamento de ticket de alimentação. Mayra Guedes está lá em Ceilândia e eu volto com ela, justamente. Mayra, o que você entrou mais cedo e falou que realmente os ônibus estão cheios, né? É essa percepção, parada e lotada, né, Mayra? Isso, e justamente, Alessandro, por causa dessa empresa Marechal, que mesmo depois dessa assembleia que foi realizada ontem entre os rodoviários, decidiu não voltar ao trabalho hoje. Então, mais de 200 ônibus desta empresa não saíram das garagens e é uma empresa que atende uma massa muito grande da população aqui do Distrito Federal. Atende essa região que nós estamos, que é Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras e também o Guará. Portanto, muita gente precisa desse transporte. O que a gente percebe é que os ônibus estão saindo lotados, ó, flagrante agora, justamente uma fila para entrar, porque o pessoal que está entrando nesse ônibus já ainda está se acomodando lá dentro, e aí as pessoas acabam ficando, muitas delas, aqui na porta, tá? Passou um ônibus aqui que se a porta abrisse, ó, Alessandro, o passageiro cairia na pista, porque ele estava coladinho na porta mesmo, e dá para perceber, ó, que os ônibus estão saindo cheios. As pessoas que estão indo para esses destinos, as pessoas que estão saindo aqui dessa região, estão tendo essa dificuldade. A gente ainda não viu uma presença tão grande do transporte clandestino como a gente viu ontem, quando todos os ônibus estavam paralisados. Mas o fato é que esses passageiros estão encontrando dificuldade, sim, porque uma das empresas ainda não retornou ao trabalho, tá? Então, essa é a situação de momento aqui em Ceilândia. Vamos tentar conversar com alguém que está esperando o ônibus aqui. Bom dia, tudo bem? A senhora está esperando para ir para onde? Riacho Fundo. Riacho Fundo. Chegou há muito tempo aqui na parada? Já tem uns 20 minutos. A senhora costuma esperar esse tempo mesmo ou tá demorando um pouquinho mais hoje? Tá demorando hoje mais, né? Mas já sabia que hoje ia voltar ao normal? Como é que foi ontem o dia? Sabia que teve o final, né, da paralisação, mas tá difícil. Tá difícil? Tá. Complicado pegar ônibus? Tá. Tá certo. Já é complicado normalmente, né? Hoje tá pior. A senhora tá indo pro trabalho? Tô indo pro trabalho. Vai chegar atrasada hoje? Com certeza. Vai chegar atrasada. Essa é a realidade de muita gente que tá aqui. Bom dia, tudo bem? Tá esperando ônibus pra onde? Samambaia. Samambaia. Tá demorando? Tá demorando. Cheguei aqui 7 horas, até agora 28 minutos. Geralmente você fica quanto tempo na parada esperando esse ônibus? Tá esperando ele 36, 37 minutos, quase todos os dias. Todos os dias. Ontem não teve, né? Ontem foi um caos. Ontem teve que voltar pra casa, um caos ontem. Entendi. E hoje ainda não voltou ao normal? Nada, eu falei pra senhora, 28 hoje ele tá vindo, ainda não é o meu, outro Samambaia ainda. O primeiro que tá passando entre 28 minutos, tá passando agora. Vai demorar um pouquinho, a gente tá vendo mais um pouquinho. Olha só a quantidade de ônibus aqui, Alessandro. Obrigada, viu, pela entrevista. São ônibus que estão saindo aqui, ó, Cidade Estrutural, Ceilândia Centro, ali atrás também tem um outro ônibus para Ceilândia. Dá para ver que muitas empresas já voltaram, a São José voltou, a URB voltou, tem os ônibus também do entorno que estão passando por aqui, mas os ônibus que passam, que estão aí suprindo um pouquinho das linhas da empresa Marechal, eles estão saindo bem cheios daqui, viu, Alessandro? Mayra, importante, eu recebi aqui agora há pouco a Marechal atualizando, né, são 274 ônibus. 2.400 rodoviários responsáveis por atender as áreas de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Vicente Pires e Águas Claras. Apesar do anúncio da greve, a gente aqui da Record tá de olho, porque é uma área importantíssima, né? São áreas importantíssimas, regiões que são atendidas, né, por essa empresa e que realmente a gente percebe aí, apesar de os passageiros eles estarem pegando os ônibus, e o que eu tô notando, Mayra, eu não sei se é isso, é uma impressão que eu tô tendo. As pessoas estão tendo de recorrer, por exemplo, a senhora que ia para o Riacho Fundo, está tendo de recorrer a outro ônibus, para justamente suprir a falta desse ônibus da Marechal, é isso? Exatamente, viu? O que as pessoas estão fazendo? Às vezes estão pegando 2 ônibus, têm o costume de pegar apenas um veículo para chegar até o seu trabalho, chegar à sua faculdade, escola, enfim. E hoje, por causa desses ônibus da empresa Marechal que não estão rodando, algumas pessoas estão indo por rotas alternativas, né? Estão desembolsando um valor
um pouquinho mais alto, mas precisam chegar aos seus destinos. Se vale a gente lembrar o seguinte, que ontem, durante a paralisação, muita gente pegou o transporte clandestino que acabou se aproveitando dessa situação, cobrando valores abusivos, valores bem altos. Então, o pessoal que precisou chegar ao trabalho desembolsou um valor alto ontem, hoje está também saindo ali da média diária de passagens, porque tem que pegar, às vezes, 2 ônibus a mais, enfim, para poder chegar no trabalho. A situação é essa, a gente ainda não sabe como que a Secretaria de Mobilidade também está se organizando para saber se essas outras empresas vão mudar algumas rotas ou se alguns horários também serão modificados para tentar não trazer tanta dor de cabeça para esses passageiros. Sempre que há uma paralisação, a gente vê uma força-tarefa da Secretaria de Mobilidade para que os passageiros não sintam tanto. E aí a gente também entra no mérito de outros transportes, né? O metrô ontem também ficou numa situação bem delicada, muita gente foi para lá. E o trânsito, Alessandro, vale a gente lembrar que no dia a dia, alguns passageiros pegam os ônibus para economizar na questão do combustível, deixa o carro parado, mas ontem tiveram que tirar os carros da garagem, o que deixou o trânsito bem complicado em vários pontos. Hoje, muita gente ainda com medo dessa paralisação, se de fato os ônibus voltariam ou não, também tiraram os carros da garagem. A diferença de hoje que a gente percebe com relação a ontem é que o transporte clandestino hoje está de forma mais tímida. Aqui mesmo, nesse ponto que nós estamos, a gente não chegou a ver nenhum transporte clandestino tirando proveito dessa situação. Mas dá para a gente perceber que há muitos veículos passando aqui nessa área central de Ceilândia, Alessandro. Ok, Maíra, obrigado. Fique posicionada aí nessas áreas. A Maíra hoje teve a missão de ficar nesses pontos de Taguatinga, Samambaia, Vicente Pires, Águas Claras, justamente para a gente mostrar para você o reflexo dessa suspensão da greve, mas sim da continuidade de braços cruzados desses 2.400 rodoviários que atendem essas áreas importantíssimas para a economia do Distrito Federal. Estamos falando de Taguatinga, Ceilândia, Vicente Pires, Águas Claras. Então já eu volto com a Maíra justamente para ela dar esse panorama. Falou de Ceilândia, ela vai estar em outro ponto daqui a pouco.